Que a paz do Senhor Jesus possa inundar a vida e o coração de cada um, de cada uma. Hoje nós vamos falar sobre como a palavra de Deus pode nos curar e nos restaurar. Nós vamos ler Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 5, dos versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo Paulo expõe vários benefícios que vêm para aqueles que estão justificados pela fé. Em vez de separação, a paz. No lugar da carência da glória de Deus pelo pecado, há a esperança da glória. Em vez de sofrer sob juízo, há motivo para se gloriar na tribulação, pelo que Deus produz por meio dela. Ao contrário do medo, da incerteza, há segurança do amor de Deus e motivos para se alegrar nele. Aleluia! Há duas passagens, na verdade, é uma passagem só, né? No Salmo 107, mas é porque eu vou pular, eu vou ler do versículo 10 ao 12, depois eu vou pular para o 19 e 21. Fala sobre o que a palavra de Deus pode fazer com cada um de nós. Diz assim, Salmo 7, versículo 10. Os que se assentaram nas trevas e sombra da morte foram presos em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Aí sim, eu pulo do 12 para o 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse texto, esse salmo, diz que a palavra de Deus cura. A palavra de Deus sara. Aquelas pessoas tinham se rebelado contra a palavra de Deus, desprezando o conselho do Senhor, e por isso ficaram doentes. Mas na sua angústia clamaram, e quando clamaram, Deus enviou a sua palavra e curou cada um deles. A palavra de Deus cura, meus irmãos, minhas irmãs. Deus, através da sua palavra, substitui as nossas angústias e tribulações em paz, porque coloca em nossa alma o seu bálsamo, um bálsamo que só Ele tem para dar. No capítulo 5 de Romanos, né, que nós lemos no início, o apóstolo Paulo destaca o poder de Jesus para ajudar os discípulos perdoados e apresenta uma série de pontos de contraste entre Adão e Jesus. Adão e Eva trouxeram para toda a humanidade dor, angústia, enfermidade e morte por causa da sua
desobediência, por causa da sua rebelião. Eles se rebelaram contra a palavra de Deus. Eles quiseram agir por conta própria. Eles acharam que podiam ser autossuficientes e fazer aquilo que eles desejavam fazer. Claro, foram enganados pelo espírito do engano. Mas Deus já tinha avisado. Mas aí o próprio Pai enviou Jesus para consertar. Ele veio consertar tudo o que Adão e Eva fizeram. Jesus, como príncipe da paz, veio substituir morte por vida, enfermidade por saúde e restauração. Temos que descer à casa do olheiro para ele nos restaurar e nos curar. A palavra de Deus em nossa estante, numa mesa ali como enfeite, não tem nenhum poder. É um livro como outro qualquer. São folhas. Mas nas mãos de quem quer descer à casa do olheiro, se dispondo a ter uma transformação, aí sim essa palavra é poder. Casa do olheiro é uma passagem, olheiro é o próprio Deus. A casa do olheiro é uma passagem bíblica muito linda, que está lá em Jeremias 18. É quando você se dispõe para ouvir a Deus, para Deus te fazer de novo. Como olheiro, ele faz o barro, que somos nós, da maneira como convém a ele, como ele acha que deve. Mas nós temos que nos dispor a descer a casa desse olheiro que é o Senhor, para que ele nos transforme, para que ele nos faça como ele quiser fazer. Quando nos dispomos a ler, a meditar e a viver a palavra de Deus, ela tem um poder transformador, restaurador e curador. O pecado nos separou do nosso Pai. Agora, o resultado da nossa justificação através da cruz é a comunhão e paz com Ele. Por intermédio de Jesus, temos a esperança da glória de Deus. Também nos gloriamos nas coisas que nos levam à esperança. E uma esperança que não confunde, nem decepciona, nem desaponta. Mesmo diante das tribulações, sabemos que essas tribulações vão nos levar à perseverança, e a perseverança vai nos levar à experiência. E quando colocamos as nossas expectativas e esperanças em nós mesmos ou em outras pessoas, com certeza ficaremos decepcionados. Pode ser a melhor pessoa que você conhece. Você pode se decepcionar, porque essa pessoa é tão pecadora como você, é tão pecadora como eu. Mas quando as nossas esperanças são colocadas em Deus, não ficaremos desapontados, decepcionados ou confundidos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas, porque Deus é um Deus perfeito e nunca vai nos decepcionar se nos colocarmos à disposição da soberania dele. Se pelo sofrimento da morte Jesus chegou à glória, nós podemos encarar sofrimento em nossa vida com a mesma confiança. O fato de que recebemos agora a reconciliação implica que já estamos em paz com Deus. Com a paz estabelecida, agora temos acesso à presença do nosso Pai Celestial. No Novo Testamento, a esperança é a segurança que vem do conhecimento, da certeza, da convicção da nossa salvação futura.
Essa esperança não é um desejo incerto ou um pensamento que anseia por algo que pode ou não acontecer. Não. A prova de que essa esperança não será confundida nem decepcionada e de que não ficaremos decepcionados, está garantida aqui e agora pelo conhecimento do amor de Deus que o Espírito Santo derrama nos corações dos crentes. Essa esperança não se baseia em sermos melhores que os outros. Essa esperança da salvação futura não se baseia em nossas ações, não. Nós somos pecadores. Se baseia na graça de Jesus, mediante a nossa fé nele. Os discípulos no caminho de Emaús, essa história é contada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, eles tinham perdido a esperança de ver Israel redimida e liberta do jugo, do poder de Roma. Jesus já tinha avisado várias vezes que o reino dele não era desse mundo. Mas os discípulos achavam e queriam que Jesus fosse um rei político para tirar o poder de Roma. Então eles estavam desapontados e frustrados. Mas nós não podemos nos desapontar e nos frustrar, porque nós já sabemos que o reino que Deus nos incluiu é inabalável e eterno. Jesus avisou muitas vezes: o meu reino não é desse mundo. E é nesse reino maravilhoso e inabalável que ele nos inseriu com a obra da cruz. Inseriu quem? Aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Então nós já estamos inseridos nesse reino e isso nos dá segurança e certeza e uma esperança também inabalável. A experiência que é produzida pela perseverança é a qualidade de ser testado e aprovado. Ela confirma a nossa confiança de que a glória que aguardamos será nossa um dia. Nós temos convicção da esperança porque ela se baseia em Deus, somente nele. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor. Porque o Espírito Santo revelou esse amor, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Na morte de Jesus, o amor de Deus foi revelado. Que amor sobrenatural! Quando éramos pecadores, lutando contra a santidade e a bondade de Deus, Cristo morreu por nós. Quando éramos pecadores, fazendo tudo o que a gente achava que era o melhor, numa soberba, numa arrogância, achando que nós conhecemos todas as coisas, que a gente não precisa de Deus. Mesmo assim, ele lutou por nós, porque ele morreu por nós, porque ele morreu quando ainda éramos pecadores. A natureza do derramamento desse amor é compreendida na cruz. Lá, Deus, em seu tempo, agiu no sentido de que a morte do seu filho aconteceu segundo o plano imutável e pré-determinado por ele. Foi pela cruz que nós alcançamos a reconciliação com nosso Pai. Como nova criatura em Cristo, você deve se comprometer com a santidade plena e perceber em si mesmo que a carne está em guerra com o espírito, de forma que você vive em contradição. Com essa contradição que a gente vive, por causa dessa guerra do espírito contra a carne, a gente nunca alcança plenamente nossos bons propósitos, nem conseguimos evitar todo o mal. Aqui renunciamos. Somente depois de encarar suas perdas e a cruz que você também tem que carregar, é que Deus poderá revelar sua plena riqueza e seu grande poder. O primeiro passo para a cura e restauração
é reconhecermos que estamos doentes, que somos doentes e que precisamos da graça de Deus para nos restaurar e curar. A minha oração por mim e por você é que possamos ser gratos pela profunda reconciliação com o Pai que Jesus na cruz promoveu. A minha oração por mim e por você é que queiramos descer à casa do olheiro, para que esse olheiro maravilhoso nos restaure, nos sare, nos curando de toda enfermidade, seja ela do corpo, seja ela da alma. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.